o que é propósito? Antes de eu falar o que é propósito, uma pessoa que não tem propósito, qualquer caminho que ela está trilhando, vai servir na vida dela. Existe uma frase muito impactante aí nos dias atuais: quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E isso vem totalmente de encontro com o tema que nós estamos falando hoje. Para quem não sabe qual é o seu propósito, qualquer coisa que ela está fazendo serve. E aí, as pessoas que não reconhecem o seu propósito, todas as vezes ficam pulando de galhos em galhos, fica trocando de profissão, fica trocando de objetivo, fica trocando de metas e nunca consegue concluir nada, porque é uma pessoa que não tem uma visão. E qual que é a importância da visão para você conseguir destravar e alcançar o seu propósito? Eu coloquei aqui, ó, uma visão clara torna a missão mais fácil. Quando você encontra o seu propósito, quando você sabe para que você foi feito, por que você nasceu, tudo fica mais fácil. Você sabe que passar por um obstáculo, vencer, derrubar esse gigante, fica mais fácil. E eu quero contar uma história aqui para vocês de uma pessoa que no início não tinha uma visão clara do seu propósito, mas no decorrer do tempo ele se preparou para viver o propósito com ele com excelência. E essa pessoa foi José, uma das histórias bíblicas aí. José, ele tinha alguns irmãos, bem rápido, e um dia ele teve um sonho, e ele viu as estrelas, a lua se prostrando, os irmãos e o pai dele se prostrando. E José era o mais novo da família. Só que ainda ele não entendia o porquê que ele tinha nascido, ele não entendia qual era o propósito dele. E aí, no decorrer da história, os irmãos dele traem ele e ele é vendido como escravo. E olha para vocês verem como faz muito sentido você entender o seu propósito e a visão fica clara. E José, ele passou agora como escravo e tudo que ele fazia, ele estava aprendendo a gerenciar. A Bíblia diz que ele era uma pessoa próspera e ele conseguia gerenciar em várias situações. Então, como escravo, ele conseguia gerenciar e ser próspero. E aí ele vai ser preso depois na continuação da história e ele é um dos presos mais prósperos dentro da cadeia. Imagina você ser próspero dentro da cadeia. Pelo único motivo, ele era um bom gestor. E ele tem uma oportunidade para falar, gente, eu estou encurtando muito essa história e vai fazer muito sentido. Ele tinha uma oportunidade para falar aí com o rei do Egito lá e ele conversa com o cara, basicamente, ele desvenda o sonho dele, ele tem uma oportunidade de gerenciar o Egito. Ele gerencia o Egito e durante 14 anos iriam existir 7 anos de grande abundância e 7 anos de grande escassez. E o propósito de José era ser um bom gestor em tempos de abundância e em tempos de escassez. Basicamente, no tempo de escassez foi o tempo que o Egito mais cresceu. E aí José vem e o sonho que ele teve se cumpre. Os irmãos vêm, ele ajuda os irmãos dele, ajuda o pai dele e etc. Qual que era o propósito de José? O propósito de José era gerenciar um tempo, um povo e uma situação muito difícil. E tudo que José passou foi aprimorando a habilidade principal de acordo com o propósito dele, que era ser um bom gestor. E para isso acontecer, José precisou ser traído, José ele precisou ser um bom gestor como escravo na casa de Potifar, José precisou ser um bom gestor como um prisioneiro, e no final de tudo, José ele conseguiu governar, ele conseguiu gerenciar um povo que precisava de uma pessoa que tinha conhecimentos e habilidades. Se José ele tivesse uma visão clara desde o início, tudo que ele passou iria ser bem mais fácil. Da mesma forma você, quando você tem uma visão clara do seu propósito, tudo que você passa começa a ter um sentido para sua vida e você para de desistir, você para de largar as coisas no meio do caminho e você começa a se empenhar para desenvolver algumas habilidades específicas. A falta de propósito, a falta de uma visão clara do seu propósito deixa hábitos que você está construindo, comportamentos e metas, tudo pesado. Porque como você não sabe qual é o seu propósito, tudo que você faz começa a trazer um peso sobre você, de vez de trazer um alívio em falar, cara, eu estou mais próximo do meu propósito. E isso é muito importante. Quando você desvenda esse seu propósito, você começa a buscar as habilidades corretas e as ferramentas corretas para você conseguir
realizar.